do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Bom, estamos aqui nesta manhã para juntos nós aprender da palavra de Deus, né? Tenho certeza que você que tem a lição, tenho certeza que se você tiver estudado, você aprendeu as coisas. Que a lição, o autor, ele foi muito feliz, explicou a lição assim que só em você ler, você já sabe tudo, né? Só em você ler a lição, não precisa nem explicar mais. Então, tanto que nós vamos trabalhar bem a lição, vamos ler bem a lição, que a lição está muito bem explicada pelo autor. Foi muito feliz nos comentários dele. O livro de hoje, o livro de Zacarias, e como já foi dito aqui o título da lição, Vivendo Hoje, sem esquecer das promessas para o futuro. O cenário do top 1, o cenário do profeta Zacarias. Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor. Isso já foi falado aqui na lição anterior, domingo passado, né? Onde o nosso querido Adilson esteve aqui falando sobre o livro de Ageu, sobre a construção do templo. E Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu, e ele também incentivou o povo na edificação do templo, na construção do templo. Então, Zacarias, o livro de Zacarias é um livro de transição, que ele começa no reino Dário e termina com o reino de Alexandre, né? Começa no reino da Babilônia e termina no reino da Grécia, dos gregos, né? Então, um livro de transição. E também Zacarias também é muito conhecido como livro de revelação, né? Um único livro dos profetas menores que fala, né, do reinado do Messias messiânico, né? Então, Zacarias, ele fala muito sobre a vida de Jesus, né? E todo o livro da Bíblia, exceto o livro de Isaías, né? Zacarias é o único livro, com exceção de Isaías, que fala sobre a vida de Jesus, que mais fala sobre a vida de Jesus, que mais fala sobre o reinado do Messias, né? E também o livro de Zacarias também é conhecido como o livro do renovo, da restauração também, que vai falar sobre isso, renovação. Zacarias, quando Deus levanta Zacarias, exatamente ali no período que o povo estava vivendo ali um tempo de desânimo, nós vamos ver mais na frente, e Zacarias vem exatamente para trazer uma palavra de restauração, de renovo para o povo, né? Então, Zacarias também é conhecido como livro de restauração, de renovo, e também fala de Jesus como renovo, e fala também do reinado do Messias como renovo, renovação de Jerusalém, restauração de Jerusalém. Então, o livro de Zacarias, tudo isso, é um livro completo, né? Alguns chegam a dizer que é o Apocalipse, né? Revelação, até porque Zacarias também, ele vai falar tem várias visões aqui de Zacarias, né? Que nós não vamos entrar nessas visões de Zacarias, até porque o tempo não dá, mas é um livro de revelação também, né? Do presente, do passado, do presente e do futuro. Então, o livro de Zacarias é um livro muito importante para o crente também, estudar o livro de Zacarias, que vai estar falando sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome do profeta significa Deus lembra. E é interessante que a maioria dos profetas, o nome de cada um tem um significado, e aquele significado do nome do profeta é exatamente aquilo que Deus vai trabalhar no povo. Interessante isso, né? Por exemplo, Zacarias significa Deus lembra, ou Deus recordou. Quer dizer, Deus lembra do povo. Interessante isso, né? Deus levanta Zacarias para
trazer uma palavra de esperança, palavra de renovo, e ao mesmo tempo que o povo olha o nome de Zacarias, está dizendo, Deus se lembrou, ou Deus se lembra do povo. Zacarias, a data aqui posterior, quando era sumo sacerdote, assumiu ali o sacerdote do seu avô. Alguns chegam a dizer que Zacarias, o pai dele faleceu, ele estando muito novo ainda, né? E Zacarias assume ali o sacerdote, né, do seu avô. E era sacerdote e profeta também ao mesmo tempo. 1.2, a mensagem do profeta. A profecia, se você tem a revista, você pode acompanhar, que eu vou ler bastante a revista hoje. A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguido por 8 visões, que nós não vamos entrar porque são muito grandes, né? E haja um tempo para explicar cada uma. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo, na reconstrução da cidade, bem como o estabelecimento da fé e do governo. Então, cada visão ali que Zacarias vai colocar, tem no seu livro ali, que Deus mostra para Zacarias, é um encorajamento para o povo judeu no término do templo, né? Então, e no fortalecimento, restabelecimento da fé. Então, Deus mostra a Zacarias essas visões, né, que cada uma delas tem um significado e servia para o povo, como um despertamento para o povo. 1.3, convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês, isso na lição, 1.3, quando a obra do templo tinha um pouco mais de um mês, aí a sua singeleza não se equipara ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Zacarias os advertiu contra a evidência e crescimento de exposição deles em volta às mesmas práticas de seus pais. Ou seja, a desobediência ao Senhor. Este comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio da Babilônia. A palavra do profeta é um lembrete, isso 1.3. A palavra do profeta é um lembrete do que aconteceram no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros. Amém? Isso é interessante nós notar que o povo, quando eles voltou da Babilônia, alguns ficaram lá por escolha, já tinham formado suas casas, suas famílias, e alguns não quiseram mais retornar à Babilônia, e alguns ficaram lá na Babilônia, mas outros vieram. Quando o povo, o Adilson até falou aqui da reconstrução do templo, quando o povo construiu o templo, foi uma dificuldade danada para construir o templo, houve oposição, pessoas contra, e Zacarias, assim como Ageu, vem motivar o povo para construir o templo. Quando eles constroem o templo, que eles vão comparar com o templo de Salomão, obrigado, meu querido, quando eles vão comparar com o templo de Salomão, eles veem que não é a mesma coisa, né? Eles vão ver que o templo menor, né? E por achar menor, não tinha toda aquela beleza do templo de Salomão, eles entristecem. E ao entristecer, eles desanimam, ficam desanimados. E aí começa a voltar, o que nós lemos aqui, eles começam a voltar às práticas do passado. Zacarias vem com uma palavra de lembrete do que aconteceram no passado e como eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros. O que acontece? Na vida do crente, 3 coisas que o crente jamais pode esquecer na sua vida. 3. Primeiro, o que eu era, aonde estou e para onde eu vou. O crente, ele desanima, ele entristece, mas o crente nunca pode perder o foco para onde ele vai. Paulo diz em Colossenses, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. E a partir do momento que eu esqueço para onde eu vou, a partir do momento que eu tiro o foco para onde eu vou, do que me espera,
a minha tendência é voltar aos mesmos erros do passado. Por quê? Eu posso comprar casa boa, eu posso ter carro bom, ter tudo. Mas eu jamais posso esquecer de que o meu objetivo, do que o meu propósito, do que o meu foco se chama céu. Quando o crente perde esse foco, quando o crente esquece da promessa de Deus, de que nós fomos chamados, escolhidos, de que Jesus preparou o lugar, ou tem preparado o lugar para nós, quando nós esquecemos disso, nós acomodamos aonde nós estamos. Aí é por isso que muitos se desviam. Porque a pessoa aceita Jesus, Júnior, aceita Jesus, e aí ele chega naquela motivação, pau, e aí acontece que, pouco tempo depois, ele perde o foco de para onde ele vai. Ele aceitou Jesus, o pregador estava aqui falando sobre o céu, nós vamos morar no céu, temos que se arrepender, porque se não se arrepender não tem como entrar no céu. Com aquela palavra de motivação de que eu quero ir para o céu. Mas com as aflições do dia a dia, as lutas do dia a dia, as dificuldades, a pessoa vai desanimando na fé. Aí ela esquece de que o céu é o nosso futuro, é o nosso foco. Ela esquece, quando ela esquece de que o céu é o nosso futuro e foca somente no hoje, eu perco essa linha e esqueço de que o céu parece que não existe, ou de que não vou para lá. Eu acomodo nessa vida e começo a voltar, ou volto a praticar as mesmas práticas do meu passado. Por exemplo, quem é viciado, ele aceita Jesus, é liberto, mas no decorrer da vida, quando ele desanima, a fé, uma das coisas que nós jamais podemos deixar é a nossa fé. O povo ali de Israel tinha enfraquecido na fé. Quando enfraquecemos na fé, perdemos o foco. Quando perdemos o foco, voltamos às mesmas práticas do passado. Aí a pessoa que é viciada aceita Jesus. Estou dando um exemplo aqui de pessoas viciadas, mas pode ser qualquer um de nós. A pessoa perde o foco e acha que aqui está bom. Aí a pessoa só tem o foco no hoje. A pessoa começa, que bebia, por exemplo, já começa a querer beber de novo. Aí esquece da onde veio, do que ela é hoje, uma pessoa liberta, transformada, e esquece do propósito que é o céu. Aí a pessoa se desvia. Era isso que estava acontecendo com o povo. Eles fizeram o templo, reconstruíram o templo, mas para eles havia uma tristeza muito grande, porque eles compararam o templo que eles fizeram com o templo de Salomão e viu que não era a mesma coisa. Aí eles desanimam na fé e começam a praticar as mesmas práticas. Aí o profeta Zacarias vem trazendo uma palavra de lembrete, de consolação, dizendo: olha, cuidado para não voltar às mesmas práticas. Porque foi assim que os nossos pais, antepassados, foi assim que eles fizeram, e com essa desobediência, nós fomos levados para a Babilônia, para o cativeiro. Amém? Tópico 2. 2.1. O jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, o jejum no 5º mês e no 7º mês lembrava repetidamente a destruição do templo e o assassinato de Gedalias, lá está em 2 Reis. Ainda que com boas intenções, presta atenção ao jejum que não agradou a Deus. Ainda que com boas intenções, este jejum era instituições meramente humana.
não havia sido ordenado por Deus, e o objetivo era uma justiça baseada nas obras de autorretidão. O povo, eles tinham uma prática de jejum. E por mais que parecia ser agradável a eles, esse jejum, ô Sebastião, não agradava a Deus. Quer ver? Abra comigo aí a sua Bíblia, você vai ver por que não agradava a Deus. Capítulo 7, versículo 4, o versículo 5. Você vai ver por que o jejum não agradava a Deus. Diz assim: fala a todo o povo desta terra e ao sacerdote: quando jejuares e pranteaste no 5º mês, no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste, com efeito para mim? Quando comeres e beberes, não é para vós mesmo que comeste e bebeste? Aí o versículo 8, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízos verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia a cada um aos seus irmãos. Não oprima as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres. O que eles faziam? Eles jejuavam, mas ao mesmo tempo que eles jejuavam, eles oprimiam o seu próximo. Eles oprimiam os seus irmãos. E isso não agradou, ou não agradava a Deus, e não agrada a Deus. Porque o jejum que eles faziam era só para mostrar a eles mesmos. Eles jejuavam, mas na prática, eles oprimiam as pessoas. Eles falavam mal dos seus irmãos. Aí nós trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes a pessoa diz: ah, mas eu faço caridade, eu sou boa, eu faço doação para as pessoas. Mas no fundo, aquela pessoa é má, ela tem más intenções. E ela faz exatamente para se mostrar ou para aparecer. E essas boas intenções não agrada a Deus. Essas boas intenções que as pessoas fazem, de, não, eu dou cesta e tal, mas ao mesmo tempo aquilo é para aparecer. E isso não agrada a Deus. É a mesma coisa de eu tirar um dia de consagração para Deus e estar falando mal do meu irmão. É a mesma coisa de eu dizer: estou me consagrando para Deus, estou me sacrificando, me consagrando, jejuando para Deus, mas falar mal do meu próximo, levantar contra o meu próximo, ter inveja, ter raiva. Aí, o tanto que isso é interessante. O versículo 12 do mesmo capítulo 7 diz assim: sim, fizeram os seus corações duros como diariamente, para que não ouvisse a lei, nem a palavra que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas. Quer dizer, eles faziam esse jejum, oprimiam o povo. Deus levantou o profeta para alertar eles de que aquele jejum não agradaria a Deus, era para mudar, e eles não quiseram mudar. Jejuavam, se sacrificavam para se mostrar, mas no fundo, tinha uma maldade no coração. O que Deus fala aqui? Eu enviei meus profetas para alertar vocês sobre aquilo que vocês estavam fazendo. Versículo 13: visto que eu clamei a eles, e eles não me ouviram. Deus falando, através do profeta. Deus, profeta, foi lá, alertou vocês, vocês não ouviram. Aí ele diz assim, no versículo 13: eles também clamarão e eu não os ouvi. Está resolvido. E eu enviei meus profetas para alertar vocês, vocês não deram ouvido. Da mesma forma que vocês não deram ouvido aos meus
os meus servos, os meus profetas que eu enviei, da mesma forma vocês vão clamar e eu não vou ouvir. Deus, estou me consagrando, já tem 1 mês, já tem 2 meses, o Senhor parece que não me atende. Mas será que você tem ouvido a voz de Deus? Será que você tem estado atento à voz de Deus? Porque na hora que é para nós, na hora que é para o nosso querer, aí é bom. Mas na hora que é para nós mudar alguma coisa, né, pastor Adilson? Aí é difícil, ninguém quer. Como diz nosso pastor, nós só queremos o venha a nós. Aquilo que é bom para mim. Na hora que Deus está falando, rapaz, você muda. Rapaz, você deixa de fazer isso. Aí eu não quero. Mas na hora que eu preciso de uma coisa de Deus, na hora que eu preciso de uma cura, de um milagre, na hora que eu preciso de algo de Deus, aí eu estou lá. Aí eu esqueci que antes Deus falou comigo e eu não ouvi. Amém? Aí o jejum que não agradava a Deus. Porque eles tinham boas intenções, mas no fundo, era para se aparecer. E quando Deus levanta os profetas para falar sobre isso, eles não deram ouvido. Aí eles clamam a Deus ou clamaram a Deus, Deus também não ouviu. Isso é muito triste. Da pessoa clamar a Deus e Deus não ouvir a pessoa. Simplesmente porque Deus falou comigo e eu não dei ouvido a Deus, a voz de Deus. Então nós temos que estar bem atento para quando Deus falar conosco, nós saber o que Deus quer de nós. Nós saber o que Deus quer de nossas vidas. Amém? Porque nós vamos clamar, porque senão nós vamos clamar e Deus não vai ouvir. Aí a pessoa diz, mas eu me consagro tanto, eu oro tanto, por que Deus não me ouve? Porque talvez as suas boas intenções é só para você. E Deus estava pedindo o quê? No versículo 10, no versículo 9, Deus estava pedindo misericórdia. Bondade, mostrar bondade e misericórdia para com seus irmãos. Mostrar amor, compaixão com as pessoas. Não eu só ouvir na igreja e não ter bondade, compaixão, misericórdia, amor para com o meu próximo. A partir do momento que eu busco a Deus, eu tenho que rever o meu relacionamento com o meu próximo. Porque senão eu vou consagrar, vou jejuar, e o jejum não vai agradar a Deus. Amém? Então, atenta para isso. Quando você for buscar a Deus, rever a situação que você está vivendo com o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. 2.2, a causa do cativeiro. Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada. 2.2, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutou a mensagem que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso que havia sido predestinado por Deus para ser o povo escolhido, do qual descenderia o Messias. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se tornou, é só dar aleluia, parece que está melhor. Mas se tornou um povo desprezado, parece que ainda está meio, um povo desprezado, insignificante, e estava em sua pátria por permissão do rei da Pérsia. Aquele povo ainda não está muito bom. Então, aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiam perceber que tudo foram consequência das más escolhas que fizeram.
Ou seja, o povo foi escolhido por Deus. De Israel vinha o Messias, como veio. O povo predestinado por Deus, escolhido por Deus. Só que as más escolhas, o que nós falamos no domingo retrasado, cada um tem suas escolhas, cada um faz o que quer, mas depois vem as consequências e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Da mesma forma que o povo escolheu desobedecer a Deus, sair do propósito de Deus, sair dos caminhos de Deus, eles tiveram consequência de que foram para uma terra estranha e lá ficaram, sendo cativo numa terra estranha, por causa das más escolhas que fizeram. Aí entra aquela questão de que eu escolho o que quero, mas depois eu não posso culpar Deus pelas minhas escolhas. Eu não posso culpar Deus por uma decisão que eu tomei errada. Amém? Por isso que é importante, nas tomadas de decisão, observar se aquilo vai fazer bem, não só para mim, mas como para Deus, está dentro do propósito de Deus. Porque depois eu quebro a cara, como diz o ditado, aí eu vou culpar quem? Deus. O povo estava lá na Babilônia. Esqueceram de que foram um povo escolhido por Deus, predestinado por Deus. Se achava tão bom. Acontece muito isso, da pessoa achar que é tão bom que eu fui salvo, Deus me chamou, Deus me escolheu, e eu posso fazer o que eu quero, eu posso escolher para onde eu vou, não é Deus que decide o meu caminho. Aí acaba que, eu com esse pensamento, esse dia eu estava no serviço, conversando com uma colega de serviço, e ela falando que não gosta dos crentes, porque os crentes não é bom. O crente tem que ser bondoso, porque Deus é bondoso. Eu falei exatamente, Deus é bondoso, as pessoas têm que ser bom. Só que não esquece que ao mesmo tempo que Deus é bom, Deus é justo e é juiz. As pessoas dizem, querem que Deus é bom, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, porque Deus é bom, e naquele dia eu vou entrar no céu como o outro também entrou. Isso já foi falado aqui nos profetas, nos livros anteriores, que muitas vezes nós vemos Deus como Deus bondoso, e esquecemos da justiça de Deus, do juiz de Deus. Então eu fui chamado, escolhido por Deus, e eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Se eu vou na igreja, tudo bem, se eu não vou, para mim está bom demais, porque Deus é bom, e naquele dia Ele vai usar de bondade para comigo, e eu vou entrar no céu. E é totalmente diferente. Se nós formos estudar a Bíblia, a história de Israel, nós vamos ver que é totalmente diferente. Deus é bom, zeloso, Deus lembra do povo, Deus aconselha o povo, mas Deus é juiz, justo. Eu fui chamado, fui escolhido por Deus, mas as minhas escolhas, dependendo do que eu escolher, eu vou ter que assumir as minhas consequências. Foi isso que aconteceu com o povo. Se achava tão bom, porque era escolhido por Deus, e servia um Deus que era bom, e achava que não ia fazer nada, podia viver a mesma vida de qualquer jeito. Amém? Aí o profeta vem e fala isso, que o orgulho deles levaram eles, as más escolhas deles levaram eles ao cativeiro. Isso porque, meu irmão, o que Deus levantou de profeta para falar ao povo antes do povo chegar na Babilônia. E a pessoa, como diz o ditado, é a pessoa abusar demais da bondade de Deus. Deus está falando por aqui, lá de Gênesis.
Deus levantava um, levantava outro, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Deus não obriga ninguém a ser crente, Deus não obriga ninguém a servir a Ele, Deus não obriga ninguém a vir na igreja, Deus não obriga ninguém. Ele quer, o desejo de Deus é que nós vamos para o céu. Ele não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Cada um tem suas escolhas. Ele apresentou e apresenta as escolhas para nós, as opções para nós. Agora, quem determina, quem escolhe sou eu. O que eu quero ou o que eu não quero. Mas eu não posso jamais culpar Deus. Ou Deus é bonzinho e naquele dia eu vou estar de boa. Posso fazer o que eu quero, posso viver a vida que eu quero, que Deus... Uma hora vem a justiça de Deus. E foi assim com o povo de Israel. Amém? 2.3, as visões do reino messiânico. Ele vai falar de várias visões, e uma me chamou a atenção aqui, a profecia de Zacarias, do capítulo 9, foi cumprida cabalmente na entrada de Jesus, triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso me chamou a atenção. Quer ver? Vamos ler aqui o 9, capítulo 9, versículo 9. Toma água que a garganta parece que hoje está gasgando mais do que tudo. Diz assim: alegra-te muitos, ó filho de Sião, exultai, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o rei, o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho de cria de jumenta. Aí ele diz aqui no versículo 10, na parte B, diz assim: ele anunciará a paz às nações. Essa profecia se cumpriu lá em Mateus. Interessante se nós observar por que Jesus veio montado no jumento. O jumentinho, coitado, apanha tanto, mas foi escolhido por Jesus. Ninguém nunca dá valor ao jumento, né? Dá valor ao cavalo. Mais forte. O cavalo, ele simboliza guerra. O cavalo simboliza guerra. Então, era usado pelos reis e pelos guerreiros. Os cavalos, carro. Então, o rei, quando subia no cavalo, era sinônimo de um rei guerreiro, que ia para a guerra contra as nações, né? Luta, violência, tudo isso. O jumento, para quem não dá valor ao jumento, tem um significado de mansidão, humildade. Interessante, né? Quando Jesus escolhe o jumento, quando os povos vê Jesus no jumento, ele diz assim: esse aí não é igual aos outros reis. Os outros reis vêm montados num cavalo de guerra, violência. Esse aí vem no jumento, sinal de mansidão, humildade, sabedoria. Veio trazer paz para as nações. Olha o tanto que o jumento é importante. Até eu queria andar de jumento. Já andei, mas queria de novo. Então, quando o povo, por isso que Jesus não veio no cavalo. Porque se ele viesse no cavalo como os outros reis, o povo, não, isso aí é o mesmo, é do mesmo jeito dos outros. Vai trazer violência, vai trazer guerra, vai trazer, né, luta, vai trazer divergência. Aí Jesus vem no jumento, simbolizando paz, simbolizando bondade, humildade, mansidão para o povo. Era diferente, Jesus era diferente. Se nós pegar o exemplo de Jesus no jumentinho, nós temos que seguir esse exemplo de mansidão, humildade, bondoso. Aquele Sebastião que não vai levar divergência, mas vai levar paz, não vai levar violência para as pessoas, não vai levar contenda, vai levar paz. Porque tem pessoas que só levam
divergência entre as pessoas. E esquece de levar paz. E nós somos chamados, assim como Jesus veio trazer paz para a nação, para o povo, assim somos nós. Somos mensageiro da paz. Eis que vos trago boas novas, disse o anjo, que nasceu o Salvador. Da mesma forma nós somos mensageiro da paz. Temos que anunciar a paz, não anunciar a guerra, a violência. Nós não fomos chamados para isso. Então, o livro de Zacarias é um livro messiânico também, né? Fala das profecias, fala da vida de Jesus, do renovo que Jesus traria ao povo ali em Jerusalém também. Capítulo 3, o tópico 3, já para nós caminhar para o fim, 3.1, o trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. (3.2) Reconstruir vidas, muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade, da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Vou pegar o 3.1 com 3.2 para nós concluir. O que acontece? O povo estava desmotivado na construção do templo. E aí, quando veio o profeta Ageu e o profeta Zacarias, motivou o povo, trouxe esperança para o povo conseguiu reconstruir o templo. Reconstrói o templo, né? Agora eles têm uma referência, tem os templos, que era o templo. Só que a fé do povo estava lá embaixo. Reconstruir o templo, maior dificuldade para reconstruir o templo. Só que a fé deles estava embaixo. E o profeta, Deus levanta o profeta para chamar novamente o povo à obediência e à pureza. Aí é interessante que o autor coloca aqui, e o livro de Zacarias também vai falar, ele alicerçaram ali a construção do templo, mas precisava também alicerçar a sua fé em Deus. Só o templo não era mais importante. Precisava ter relacionamento com Deus. É aquele negócio. Só ir na igreja já está bom, mas eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia. O povo construiu o templo, mas esqueceram de Deus. Aí o profeta vem chamar o povo à obediência, à pureza, e o autor vai colocar aqui várias coisas que eu não vou citar mais aqui. A santificação com Deus, a ter um relacionamento com Deus. O povo precisava disso. Não só a construção do templo, mas eles precisavam ter a fé em Deus restaurada de novo. É por isso que chama Zacarias, o livro de Zacarias, o profeta do renovo, da restauração. Restaurou o templo, mas precisava restaurar a fé do povo. O povo precisava se relacionar de volta, voltar de volta com Deus. O povo precisava estar perto de Deus, porque só o templo já não era importante. Amém? Que às vezes nós pensamos que só Deus ter chamado crente, eu não preciso mudar de vida. Só porque aceitei Jesus, já está bom demais. Como é que diz o Adilson sabe, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Posso fazer o que eu quero, né? Já aceitei Jesus, pronto. E não era isso. Precisava de mudança, precisava de obediência, precisava fortalecer a sua fé em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Zacarias, ele traz
essa mensagem de esperança para o povo. O povo que havia desanimado, Zacarias vem, Deus levanta Zacarias, assim como o Ageu, para trazer uma esperança. Qual era essa esperança? De que eu não poderia voltar na minha vida passada, eu não podia focar só no presente, mas eu tinha que manter o foco lá do alvo, no meu futuro, que era o reinado do Messias. É assim a nossa vida cristã. Não posso esquecer de onde eu vim, não posso esquecer de hoje, não posso jamais esquecer do meu futuro. Quando eu esqueço de onde eu vim, o que eu sou, esqueço do meu futuro, eu volto às mesmas práticas de anterior. Era o que o povo estava esquecendo. Perdeu o foco de que o reinado de Cristo, a nova Jerusalém, era melhor, seria melhor. Da mesma forma, somos nós hoje. Não podemos perder o foco do céu. Não podemos tirar o foco do céu. Tudo vamos passar aqui nessa vida, vamos enfrentar desafio, mas eu jamais posso perder o meu foco, que é o céu. Amém? Deus abençoe o nome de Jesus. Meu pastor, muito obrigado. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça agora ou cale-se para sempre.